ele deve ser a base da nossa crença ou da nossa fé em Cristo. Ela é alimento, é o pão, é o alimento para nossas almas. E para encerrar, ele cita outra parábola. E aqui é interessante essa parábola, versículo 33 do capítulo 13. Diz assim: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em grandes medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábola. Jesus falava por parábola. E ele cita aqui mais uma parábola, a parábola do fermento. E se você fizer uma busca na Bíblia aí, e buscar os significados do fermento na própria Escritura, o significado dessas palavras que nós lemos aqui, e estamos observando o significado que o próprio Jesus falou, que o próprio Jesus disse, ó, o significado das aves aqui, na parábola do semeador, é o inimigo. Então o próprio Jesus disse, se buscarmos o significado dessas palavras, fica muito mais fácil entender. E tem gente que prega aí que o fermento é o cristianismo, que é o pessoal crer em Cristo, que faz crescer o cristianismo, e nós vimos que nem todos são verdadeiros. Existem os cristãos que são o trigo, e existem cristãos que são o joio, porque a ave está aninhando nesta grande árvore. A ave, que é o inimigo, está aninhado nesta grande árvore. Então, não dá para saber quem é o joio e quem é o trigo. Por isso que eu falei no começo do programa aqui, que é muito semelhante, busca na internet as imagens, é muito semelhante o trigo com o joio, a característica dessa plantinha. E na Bíblia, se você fizer uma busca, até na internet, tem a Bíblia online, se você fizer uma busca lá sobre fermento, você vai ver que todas as passagens bíblicas que falam do fermento está voltado a uma má conduta, uma doutrina má. E já que estamos em Mateus, no próprio livro de Mateus aqui tem, deixa eu ver se eu encontro aqui, versículo 16, o fermento dos fariseus. É o capítulo 16, versículo 12. Versículo 12. Fala bem assim: então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Jesus condenou a doutrina dos fariseus. Então, fermento na Bíblia, você vai estar relacionado com isso. Então, Jesus, os discípulos estavam nesse texto aqui, desse capítulo 16, os discípulos estavam pensando entre si que Jesus falava daquela forma com eles, porque eles não tinham separado o pão, o fermento. Mas depois Jesus fala aqui, né, dessa palavra, e ele diz, ó, então vocês não compreendem que eu não estou dizendo desse fermento que faz o pão, dessa matéria, desse fermento que faz o pão, mas estou falando da doutrina dos fariseus, ó, versículo 12. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E se você buscar em toda a Bíblia o significado de fermento, você vai ver que é uma má doutrina, que é uma má conduta. E esse fermento, ele leveda toda a massa. Assim, o que é o fermento de pão aí? Um fermento nada mais é do que seres vivos, são fungos. São fungos que é colocado na massa, por isso que a massa não pode ficar muito com acesso ao oxigênio, porque os fungos eles trabalham com fermento quando não tem o oxigênio, que é a levedura, que é chamado, a fermentação. Essa fermentação os fungos fazem quando não tem o oxigênio. Então são seres anaeróbicos que, na ausência de oxigênio, eles conseguem produzir energia a partir da levedação, da fermentação. Então faz crescer a massa. E Jesus compara aqui esse fermento que faz crescer o pão, que faz crescer a massa que também seria a árvore, a mesma árvore. Ele cita essas parábolas na sequência. A massa aqui é a mesma árvore. O fermento são aquelas aves que é o inimigo que está aninhando nos seus galhos. E aqui o fermento que leveda essa massa, né, que provoca crescimento da massa, é a má doutrina. Se você pegar em toda a Bíblia, você vai observar isso. É a má doutrina dos fariseus. É um mau costume, é algo que realmente que não agrada a Cristo. Então, se estamos preocupados com o número, num templo, ou conseguir adeptos, discípulos, seja lá o que for, não devemos preocupar com isso, mas preocupar em semear a semente. Semear essa palavra. Semear a palavra de Cristo para as pessoas que hoje aí se encontram sedentas desta palavra, que querem entender, que não querem mais ser enganadas, mas que querem entender o genuíno evangelho de Cristo,
que está nesses evangelhos, que está na palavra de Deus. Por isso é importante ler com cuidado, ler no contexto, ler a palavra de Deus num todo. Isso é importante. Estação Boas Novas.